Sukkah. Sukkah é a cabana ou choupana de teto natural na qual nós habitamos durante uma semana, durante a semana de Sukkot, que se inicia em 15 de Tishrei, e com isso nós estamos cumprindo uma mitzvah. Por isso, toda vez que nós comemos uma refeição, à base de pão, mezonot, enfim, nós fazemos uma brachá referente a essa mitzvah, Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu leshev basukah, que Deus nos ordenou as suas mitzvot e nos prescreveu sentar e habitar na Sukkah. E durante a festa de Sukkot, a pessoa deve, como fazer da Sukkah sua moradia. Então, principalmente as refeições são feitas na Sukkah, quando comemos, quando bebemos. Há aqueles que também até dormem na Sukkah, quando as condições climáticas também são favoráveis e permitem isso. Mas, de qualquer maneira, tudo que a pessoa, em geral, faz na sua casa, se é receber visitas, tomar café com um amigo, até conversar, bater um papo, etc. Então, tudo aquilo que ela está habituada a fazer na sua casa, então ela deve procurar fazer na Sukkah durante esses 7 dias. A Sukkah deve ter pelo menos 3 paredes, e o principal da Sukkah é o schach. O schach significa o teto natural da Sukkah. É o teto da Sukkah, a cobertura da Sukkah. Dessas, no mínimo 3 paredes, então deve ser uma cobertura natural, à base de vegetais que já foram cortados. Ou seja, não pode ser embaixo de uma árvore, tem que ser embaixo de ramos ou de folhas, de vegetais que já foram cortados, ou do solo ou da árvore, e com eles se cobre, se monta o teto da Sukkah, que isso é a principal estrutura da Sukkah. E eles devem ser uma quantidade tal que faça com que quem esteja embaixo desse teto natural, que lá perceba que haja mais sombra do que sol, mesmo ao meio-dia, que esse lugar, ou seja, que haja uma cobertura vegetal suficiente que propicie para quem está abaixo dela mais sombra do que luminosidade solar, mesmo durante o dia. Por outro lado, também não pode se colocar uma quantidade tão imensa de folhas a ponto de tornar a Sukkah impermeável, ou seja, que se chover nem vai cair uma gota de água dentro dela. Então também isso não pode ser, mas em geral tem que ser, como nós falamos, uma quantidade mínima que assegure mais sombra embaixo dela, mais do que luz solar, mas não também uma quantidade tão grande de vegetação a ponto de torná-la impermeável. Então, basicamente, isso é a Sukkah, essa é a estrutura da Sukkah, e nisso consiste a mitzvah de habitar na Sukkah, e basicamente nós procuramos fazer as nossas refeições, comer, beber dentro da Sukkah. Quando essas refeições são consistentes, a base pão, mezonot, fazemos a brachá também de leishev basukah, de habitar na Sukkah, e com isso cumprimos essa mitzvah durante toda essa semana.